Fala, meu povo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Contexto Bíblico. O tema dessa semana é saúde. Então, vem comigo! Na tirinha da semana, vemos um diálogo entre duas jovens sobre a longevidade do povo do Antigo Egito e dos hebreus que passaram a viver mais depois que começaram a seguir as dicas do fabricante Deus. O texto-chave da semana apresenta uma orientação ao povo sobre como deveriam proceder em relação às questões de saúde, leis a respeito dos animais puros e impuros, a purificação da mulher depois do parto, leis a respeito da lepra, leis a respeito do mofo, leis a respeito do fluxo normal e anormal do homem e da mulher. Os conceitos de saúde apresentados nos capítulos 11 a 15 de Levítico estão milhares de anos à frente do seu tempo. É tão impressionante que podemos nos perguntar: como Moisés sabia de tudo isso? Uma das maiores evidências de que a Bíblia é inspirada por Deus é a existência desses capítulos. Quando estudamos atentamente essa porção da Bíblia, podemos renovar nossa fé na veracidade da palavra de Deus. Simples lições de higiene, como por exemplo, lavar as roupas, lavar os pratos, o próprio corpo, nos ajudam a eliminar a contaminação e doenças. Veja como essas leis de saúde promovem o bem-estar do ser humano. De fato, Deus se preocupa conosco, a ponto de nos fornecer orientações através de suas leis para o nosso bem. Como é bom saber que temos um Deus que se preocupa com cada um de nós. Já parou para pensar que geralmente estamos dispostos a obedecer quando somos motivados positivamente? Uma ordem dada de maneira errada pode levar à rebeldia. Deus sempre nos motivou positivamente ao apresentar suas leis. No Éden, por exemplo, primeiro Deus motivou positivamente, apresentando tudo o que o casal poderia comer e depois fez a advertência sobre o que ele não poderia comer. Em Levítico 11, vemos a mesma lógica. Primeiro Deus apresenta o que podemos comer e só depois o que não podemos comer. Um detalhe importante é que Deus sempre apresenta o princípio de forma simples. Veja nesse caso de Levítico 11. Quando se fala de animais terrestres, a matemática é o seguinte: casco fendido mais ruminar é igual bom para comer. Sobre criaturas aquáticas, escamas mais barbatanas é igual bom para comer. Sobre as aves, a orientação é simples: animais predadores ou que se alimentam de cadáveres é igual não se deve comer. Mas a melhor alimentação é de fato o que Deus forneceu no Éden. Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. O estilo de vida que a Igreja Adventista adotou é o vegetarianismo estrito. E quando seguimos esse regime alimentar, podemos acrescentar cerca de 10 anos de vida. Sabe por que Deus se preocupa com o que comemos? Porque o que comemos influencia sobre a nossa saúde física e espiritual. Você já ouviu alguns dizendo por aí que as leis sobre carnes puras e impuras foram abolidas? Mas a verdade é que não existe um texto sequer que invalide essas orientações divinas. Os textos que muitos usam ou são tirados do contexto ou são interpretados de má fé. Alguns dos mais usados para justificar o erro são Marcos 7, verso 18 e 19. Nesse texto, Jesus diz que não é o que entra na pessoa que a contamina, mas o que sai. Mas o contexto desse verso não é alimentação, é pureza moral. Outro texto muito usado é Atos capítulo 10, verso 14 e 15. Aqui Pedro recebe uma visão de um lençol com vários tipos de animais puros e impuros, e Deus então ordena que ele coma esses alimentos. Apesar de usar a analogia de carne pura e impura, o contexto dessa visão fala sobre a necessidade de pregar o evangelho aos gentios, sem nenhum tipo de
preconceito. Existem outros textos que se usam para tentar justificar o erro, mas a verdade é uma só. Nenhuma distorção bíblica invalida a orientação divina. Precisamos estar dispostos a ser verdadeiramente obedientes ao que o Senhor nos orienta. O que a maneira como tratamos nossa saúde tem a ver com santidade? Vamos ver como o momento hipertexto dessa semana nos ajuda a responder essa pergunta. O primeiro texto apresenta o regime alimentar original: ervas, sementes e frutas. O segundo texto mostra que depois do pecado, o regime alimentar não mudou. O terceiro texto mostra de forma clara que o porco é alimento imundo. O quarto texto revela o porquê de se seguir as orientações de saúde para promover a santidade. Daniel e seus amigos decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e tiveram resultados melhores. O quinto texto apresenta orientações quanto a pragas e mofos. O sexto texto fala sobre como lidar com mofo na casa e orientações de higienização. O sétimo texto mostra a necessidade de higienizar a cama e as roupas em caso de fluxo impuro. Em Levítico 20, Deus orienta a fazer distinção entre animais puros e impuros. Em 1 Coríntios, aprendemos que o nosso corpo é santuário de Deus. O penúltimo texto nos lembra que somos nação santa e propriedade exclusiva de Deus. Devemos ter tolerância com os que ainda não estão seguindo os princípios de saúde e, com amor e misericórdia, auxiliar na caminhada para que todos possam viver para o Senhor. Esses textos se conectam com o texto-chave da semana, pois revela que cuidar de nossa saúde é honrar a Deus. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é saúde. Então faça aí as suas conexões para comentar na sua classe nesse sábado. Em Levítico, encontramos muitas orientações de higienização que estavam além do seu tempo. Essas orientações, além de promover a saúde, também promovem a santidade. A primeira parte de Levítico 11:36 diz: porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será pura. A Bíblia diz que Jesus é a água viva e a fonte de pureza. E Ele pode tornar-se em nós uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, quando Cristo habita em nós, podemos ser fonte de saneamento para outros. Esses foram os pontos que aprendi no consenso dessa semana. Primeiro, quando seguimos as orientações de saúde apontadas por Deus, além de nos preservar de doenças, também nos tornamos exemplo em resistência física e vigor intelectual. Segundo, carne nunca foi o melhor alimento para o ser humano. Ela foi permitida apenas após o dilúvio para suprir uma necessidade específica. Cereais, frutas, nozes e verduras, quando preparadas da maneira mais simples e natural possível, são extremamente nutritivas e suficiente para proporcionar força, resistência e vigor intelectual. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado aqui deste vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então você já sabe, comente aqui embaixo com aquilo que te chamou mais atenção na lição dessa semana e a gente se encontra na semana que vem. Até mais, tchau!